sua igreja gloriosa. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 1. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 1. Diz assim o texto: todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Depois da morte de seu pai, Uzias reconstruiu Elate e a restituiu a Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolia e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Amazias, seu pai, havia feito. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele foi e guerreou contra os filisteus, destruiu as muralhas de Gate, de Jabné e de Asdod. Construiu cidades nos territórios de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributos a Uzias, que chegou a ser tão poderoso que sua fama se espalhou até a entrada do Egito. Uzias construiu torres em Jerusalém, junto ao portão da esquina, junto ao portão do vale e junto ao portão do ângulo, e as fortificou. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto na Cefelá como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Uzias tinha um exército de homens preparados para a guerra, que saíam para a batalha em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. O número total dos chefes das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo de suas ordens, havia um exército de guerreiros de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os seus inimigos. Uzias preparou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para tirar pedras. Em Jerusalém, ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos que foram colocadas nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. A fama de Uzias se espalhou muito até longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado até se tornar muito poderoso. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Porém o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Ele tinha um incensário na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então apressadamente o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Assim o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte, e por ser leproso morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu encargo o palácio real, governando o povo da terra. Quanto aos demais atos de Uzias, tanto os primeiros quanto os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu.
Uzias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, no cemitério que pertencia aos reis, porque disseram, ele era leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Irmãos, Deus nos abençoa das mais variadas formas. A bondade de Deus e a sua graça sobre a nossa vida são impossíveis de ser contadas. São simplesmente impossíveis. Não sei se os irmãos lembram, tem um hino do nosso inário que ele diz, né, existe, acho que nos inários de todas as igrejas evangélicas, essa mesma música, né, dizendo assim, conte as bênçãos, conte quantas são, diga cada uma delas, né? Algumas vezes a gente costuma dizer, inclusive, que se fosse dada a oportunidade à igreja de contar aquilo que Deus tem feito, cada um dos irmãos falando, nós certamente levaríamos alguns dias aqui, contando aquilo que o Senhor tem feito. O salmista, no Salmo 103, inclusive, nos convida. E ele diz, olha, conte as bênçãos, agradeça, torne notório aquilo que Deus tem feito em sua vida. Por que que isso é importante, irmãos? Para que o nosso coração não se engane e pense que tudo que tem acontecido de bom em nossa vida acontece apenas por conta de nossa dedicação e perícia. Deus nos deu dons, Deus nos deu habilidades, Deus nos deu características pessoais que são diferentes de pessoa para pessoa. Há pessoas muito fortes fisicamente, há pessoas muito inteligentes em algumas áreas, há pessoas que têm as habilidades mais diversas que eu e você pudermos imaginar. Mas nós precisamos entender que tudo isso vem de Deus. Porque se a gente não agradecer a Deus, irmãos, e se nós não apontarmos para Deus constantemente sobre tudo aquilo de bom que há em nós, nós caímos na tentação de seguir o nosso coração, que vai muitas e muitas vezes dizer para mim e para você que tudo isso acontece porque nós somos bons. Tudo isso acontece porque nós somos dedicados. Que tudo isso acontece porque nós nos esforçamos muito, seguimos as melhores práticas, fizemos o que tinha que fazer e por isso tudo isso deu certo. Tudo isso é obrigação minha e sua. Mas não sei se você sabe, fazer tudo o que está ao nosso alcance não garante o melhor resultado. Vocês sabem disso? Quantas pessoas vocês conhecem, irmãos, que se dedicaram exaustivamente, estudando para fazer um concurso, estudando para prestar um vestibular, estudando para tentar conseguir uma vaga em uma empresa, e não conseguiram? Quantas pessoas você conhece assim? Quantas pessoas se dedicam demais mesmo para empreender, e nem por isso os resultados vêm como deveriam? Ontem nós tivemos um bate-papo com os pais dos adolescentes, e Carol estava contando que em um determinado momento ia ter uma atividade com os adolescentes, juntamente com os adolescentes da 12, e dos 18 adolescentes listados na nossa igreja, havia menos de 10%, que 10% seria 1,8, né? Mas só tinha um. Não tinha nem 1,8 adolescentes, só tinha um. Quantas vezes, irmãos, há esforço por parte de todo mundo, mas isso não garante o resultado. Pra vocês terem uma ideia, daqui a pouco, quando nós dividirmos a classe para a escola bíblica, nós não teremos a classe de crianças de 7 a 9 anos. Por maior esforço que tenha, não garante o resultado. As pessoas esquecem que é o dia delas, as pessoas não se preparam, as pessoas arranjam alguma outra atividade que tinha para fazer, e pelos mais variados motivos a gente não vai ter a classe. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso esforço e a nossa dedicação é algo que nós oferecemos a Deus, é algo que é responsabilidade nossa, mas não garante o resultado. O que é que garante? A bênção do Senhor. É isso que garante.
a graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso, quando o resultado é positivo, irmãos, ele acontece com toda certeza pela misericórdia, graça e bondade de Deus. Não é apenas por causa do nosso esforço e da nossa dedicação. Eu sei que talvez você possa dizer assim: pastor, então eu não vou me dedicar. Então eu não vou me dedicar a entender como eu devo fazer para educar melhor o meu filho adolescente. Eu não vou me educar para entender como me comunicar com o meu filho que é criança. Vinícius, meu neto mais velho, vai fazer 3 anos agora, né? E quando ele tinha 1 ano e pouco, antes dos 2 anos, eu lembro que Evelyn deu comida a ele. E depois ele chega para Evelyn e começa a bater na palma da mão, assim, com o dedo. E eu disse: Evelyn, acho que ele está com alguma coceira. Ela disse: não, é ele pedindo mais. Eu nunca tinha visto isso. Mas ela disse que é comum ensinar alguns gestos aos bebês para que eles se comuniquem. Então, toda vez que o menino queria mais alguma coisa, ou comida, ou alguma coisa a mais, sempre que ele queria mais de qualquer coisa que fosse, ele batia assim na palma da mão. Ela já sabia que ele estava dizendo que queria mais. Então, irmãos, você pode não se dedicar a aprender nada. Você pode não se dedicar a crescer. Mas você não vai honrar a Deus com esse comportamento. Não vai. Você não vai honrar a Deus. Você não vai honrar a sua família. Você não vai honrar as pessoas que estão próximas a você e confiam no seu esforço. Mas depois de todo esse esforço, é preciso que você honre a Deus, levando tudo isso aos pés dele, tudo, cada momento, cada coisa que aconteceu. Irmãos, com cada pessoa que você conversar, e essa pessoa entender aquilo que você falou, e essa pessoa decidir caminhar ao seu lado para fazer isso, silenciosamente, agradeça a Deus. Foi Ele quem convenceu o coração daquela pessoa. Não tenha dúvida disso, irmãos, não tenha dúvida. Quantas vezes nós falamos 1 milhão de vezes com uma pessoa e entra por aqui e sai por aqui. Algumas vezes eu tenho a impressão que nem entra, que passa assim por cima e vai embora. Entende quantas vezes? Mas quantas vezes a gente fala e a pessoa diz: é verdade, vamos nessa direção. Lembre de agradecer a Deus. Isso aconteceu com Uzias. Pelo relato que vocês leram aqui, e por isso eu fiz questão de ler todo o texto, ele foi extremamente abençoado por Deus, irmãos. Muito, muito abençoado. O versículo 15 diz aí no final, no versículo 15 diz assim: a fama de Uzias se espalhou até longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado, até se tornar muito poderoso. Quem o ajudou? Está no final do versículo 5. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Quem faz a mim e a você prosperar em qualquer aspecto da nossa vida é Deus, irmãos. É Deus. Nós precisamos confiar nele. Nós precisamos consagrar a nossa vida a ele. Precisamos consagrar, irmãos, o nosso coração a ele constantemente. Eu acho que elogiar as pessoas é uma coisa boa, desde que seja sincero, tá? Acho que a pior coisa que existe é um elogio falso, né? É um elogio que não é de verdade. Isso é terrível. Mas elogiar as pessoas é uma bênção, irmãos. O interessante é que Provérbios diz que nós somos provados pelos elogios que recebemos. Não é interessante? Nós somos provados pelos elogios que recebemos. Por quê? Porque ao sermos elogiados, pode ser que o nosso coração se engrandeça, como aconteceu com Uzias. Diz o versículo 16: depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou, irmãos. Para quê? Diz o versículo 16: para a sua própria ruína. Então não é ruim, não é uma coisa ruim que você elogie pessoas por um trabalho bem feito. Não é uma coisa ruim receber elogios por um trabalho bem feito. Deixa eu só abrir um parênteses. Tem pessoas, irmãos, que têm muita dificuldade em receber elogios, né? Não sei se vocês sabem disso, mas tem muita gente que não sabe o que fazer.
Quando alguém diz assim: oh, o seu cabelo está bonito, você está bonito, seu carro é bonito, a palavra foi boa, você fez um trabalho muito bem feito. Quantas as pessoas não sabem o que dizer? Aí às vezes contam uma história, né? Diga só obrigado. Não é? Obrigado, graças a Deus. Simples, não precisa contar muita história, dizer muita coisa. Apenas agradeça. Agradeça a gentileza, agradeça o reconhecimento da pessoa. Mas no seu coração, imediatamente, irmãos, apresente isso ao Senhor como oferta. Sabe, a cada elogio que você receber, no seu coração, na mesma hora, coloque isso no altar de Deus e diga: Senhor, se não fosse a tua graça, não seria dessa forma. Se não fosse o teu favor e a tua misericórdia, não teriam acontecido assim. Sabe, agradeça a pessoa que te elogiou, agradeça o reconhecimento, mas consagre isso a Deus. Treine seu coração para levar todo e qualquer elogio diante do Senhor, para que o seu coração, irmãos, não se engrandeça para a sua própria ruína. E vejam como Deus é misericordioso. O coração de Uzias se exalta para a sua própria ruína. Ele tenta fazer algo que ele não deveria fazer. Quem deveria oferecer sacrifícios, quem deveria oferecer o incenso, eram os sacerdotes. Ele pega o incenso e vai lá. Deus, por misericórdia, levanta homens, diz aqui o texto no versículo 17, homens da maior firmeza. Estão vendo aí? Porém, versículo 17, porém o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Irmãos, esses homens não tinham a intenção de brigar fisicamente, de agarrar Uzias fisicamente e arrastar ele para fora. Não era essa a intenção. Eram 80 homens dizendo: ei, você está errado. Não faça isso. Você não está percebendo, mas o seu coração te cegou. O orgulho te cegou. Você é um cara tão bem sucedido em tudo que faz. Você foi uma bênção tão grande para a nossa nação. Você cuidou da agricultura, do exército. Você criou uma catapulta. Você criou uma máquina de lançar flechas por cima da muralha. Você criou arquedutos. Rapaz, você foi uma bênção tão grande para a nossa nação. Mas nesse momento, o seu coração está te traindo. Nesse momento, o seu coração está se exaltando sobre o Senhor. Nesse momento, você está cego pelo orgulho. Perceba isso em nome de Jesus. É isso que esses homens estão dizendo a Uzias. Diz o versículo 18. Eles enfrentaram o rei Uzias, irmãos. É claro que não foi brigando. Eles estavam argumentando com ele, lembrando a ele, dizendo: rei, você está se desviando, você está cego pelo seu orgulho, por tudo que você fez. Só que Uzias, irmãos, mais uma vez, não dá ouvidos àqueles homens. E aqui eu acho que fica mais uma lição para a gente. Quando vários e vários irmãos chegam para você e dizem a mesma coisa, pelo amor de Deus, não espere que a lepra se agarre em você para você ouvir, por favor. O texto diz que depois desses 80 homens conversarem com ele, diz o versículo 19, então Uzias se indignou. Aí foi que ele se indignou mesmo. E eu fico pensando, irmãos, aquilo que está no coração dele, né? Quem são vocês? Quem são vocês para me confrontar? Quem são vocês para dizer que eu estou errado? Quem são vocês para me impedir de fazer o que eu quero fazer? Talvez aqueles sacerdotes não fossem ninguém, mas diz o texto, aí no versículo 19, no momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Na mesma hora, irmãos. Imagine aqueles homens olhando para ele e aquelas manchas de lepra surgindo na testa dele, na mesma hora. Mais uma vez, aquilo era não apenas a disciplina do Senhor,
mas também a sua misericórdia. É o próprio rei Uzias que resolve sair correndo de lá, né? Ele mesmo resolveu sair de lá porque ele viu o que tinha acontecido com ele. Está no versículo 20. Então apressadamente o tiraram dali. E até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Graças a Deus, irmãos, ele percebeu o que tinha acontecido. Mas vocês notam em que momento ele percebeu isso? Quando ele já estava leproso. Ele precisou viver separado de toda a sua família até a sua morte. Ele não tinha acesso ao palácio, ele não tinha acesso à sua esposa, ele não tinha acesso aos seus filhos, porque aquilo era algo muito contagioso. Ele viveu isolado e sozinho o resto da vida, até morrer, irmãos. Porque ele deixou que o seu coração se exaltasse. Porque ele olhou para tudo que ele fez, ele olhou para sua esposa e disse assim: nossa família só está em pé por causa de mim, porque você não contribui em nada. Ele olhou para o seu esposo e disse: olha, se não fosse eu, essa família já tinha acabado há muito tempo, porque se dependesse de você, não tinha mais família. Entendem? O coração dele se orgulha por ter feito a obrigação dele. E o coração dele se exalta. E só quando ele tem lepra, só quando ele perde a família, só quando ele perde o emprego, só quando ele toma um prejuízo muito grande, é que ele atenta. Que as pessoas ficavam dizendo a ele o tempo todo: rapaz, você vai comprar esse negócio. Várias pessoas já compraram isso e viram que não deu certo. Várias pessoas investiram nesse negócio e viram que não deu certo. Irmãos, mas parece que a gente às vezes fica cego por esse negócio. Há muito tempo atrás chegou um rapaz que disse que queria conversar comigo. E eu pensei que ele queria falar sobre a vida espiritual dele. Mas ele chegou lá em casa, sentou no sofá, em frente a mim, para me propor que estava entrando num negócio super, hiper, ultra maravilhoso, que você ia colocar R$1.000 por semana, e depois, daqui a algum tempo, a pouco tempo, coisa de semanas, você ia começar a tirar R$2.000 por semana. E aquela conversa muito bonita, muito arrumada, com um monte de folder na mão, muito bonito. Irmãos, enquanto ele falava, o tempo todo eu estava orando, e dizendo: Senhor, me guarde da usura, me guarde de ficar cego numa hora dessa. Eu sei que isso aqui é uma arapuca do capeta para acabar com a minha vida. Eu tenho certeza disso. Mas nós somos tentados, irmãos. Quem é que não é tentado? Quem não é? Eu lembro que 94, eu acho que era 94, tinha pouco tempo que eu tinha entrado no TRT, queria muito ter um carro novo, não podia pagar por isso. Aí abro o Sinforme e tinha um anúncio lá onde vendia carros, né? Aquela parte do Sinforme de vender carros, que era uma empresa de Minas Gerais oferecendo Uno. Você dava apenas R$1.000, você fazia um depósito de R$1.000 na conta da empresa, você ia receber o carro e depois ia dividir o resto em 50 meses sem juros. Irmão, vocês não sabem como eu fiquei tentado, não. Vocês não têm ideia quanto tempo eu passei olhando para aquele aviso e conversando com outros colegas no trabalho, dizendo: rapaz, mas será que isso não é verdade, não? Será que não é? Eles diziam: rapaz, isso não é verdade, isso não existe. Mas rapaz, não tem ninguém, será? Entende o quanto nós somos tentados por essas coisas? O quanto nós somos tentados por achar que as coisas deram certo por nossa causa apenas, e não pela bênção de Deus. Irmãos, o próprio esforço nosso, a própria dedicação que eu e você temos, e isso vem de Deus, não vem de outro lugar, isso vem de Deus. Eu e você precisamos vigiar o nosso coração, pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, pedir a Deus que continue abençoando a obra das nossas mãos, que faça com que isso tudo realmente prospere, mas que acima de tudo nos ajude a levar todo louvor, toda glória, toda honra, todo elogio, todo reconhecimento a Ele, e somente a Ele. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado. Nos perdoa pelas vezes que o nosso coração tem se exaltado,
Nos perdoa, Deus, pelas vezes que achamos que as coisas dão certo porque fomos nós quem fizemos. Ajuda-nos a entender que a bênção vem do Senhor. Se o Senhor não abençoar, nada dá certo. Ajuda-nos a entender isso. Abençoa meus irmãos nesta manhã. Abençoa a escola dominical, Senhor Jesus. Cada um dos professores, cada irmão que vai falar. Que a tua graça os assista. Que eles falem poderosamente da parte do Senhor. Que haja conversão. Que haja mudança de pensamento. Para o louvor do teu nome. Para a tua glória. Nós agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, Pai. No nome de Jesus. Amém.